ela é uma pessoa assim, extremamente comprometida, sabe? Quando eu participei com ela no 4103, nosso grupo era maravilhoso, assim. Quando ela teve que sair, nós ficamos muito chateados, sabe, assim. Porque ela era muito, muito, muito boa. E aí, agora, como minha professora, gente, ela é extremamente comprometida. Vocês não imaginam o que é essa professora. Ela é muito querida, assim. Nossa, eu adoro ela. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo. Boa noite para você que está assistindo essa gravação. Este é mais um encontro das nossas divergentes. O caminho até aqui, entrevistas divergentes. Esse é um projeto meu, de Gisele Souza Moreira, aliada, anfitriã, e da minha parceira, amiga, companheira, também aliada, também anfitriã, Glória Borges. Nós estamos fazendo esse projeto aqui em Itabira, Minas Gerais, no Médio Piracicaba, interior de Minas Gerais. O nosso objetivo com a entrevista é pegar a vida do nosso convidado ou convidada emprestado e utilizá-la para fazer você caminhar na sua vida divergente, te dar exemplo, fazer você continuar aqui conosco e você que não conhece vai conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia, sobre as premissas da Aliança Divergente. Hoje é a nossa terceira entrevista e a nossa entrevistada é uma pessoa super especial, muito, muito, muito contagiante, muito alegre, muito divertida, nos faz rir e tem histórias lindas, incríveis para poder dividir com a gente. Eu quero muitos emojis para ela, nossa entrevistada, Marlene Borges. Bora começar, Marlene! Obrigada, muito obrigada. Nossa, só mesmo aliança para fazer uma bênção assim, né? Marlene, Maravilha. gente, a câmera da Marlene tá aparecendo o rosto dela para todo mundo? Tá cortando um pouquinho. Tá bem pouquinho. Se der para ela subir um pouquinho, melhor. Abaixar a câmera, né? Baixar a câmera, subir o rosto. Isso. Eu, né? Só pra gente ter um enquadramento legal aqui, Marlene. Você vai pro YouTube, Marlene. Oh, meu Deus. Menina, quem sabe faz ao vivo. Marlene. Não, aqui, não precisa se preocupar. Seja você, entregue sua vida. Nos conte, por favor, de onde você é, quantos anos você tem e por que você quis entrar para a Aliança Divergente e quando? Olha, eu entrei, eu me chamo Marlene Gonçalves Borges, né? Sou de Itabira, quer dizer, estou morando em Itabira já há 40 e tantos anos. Eu tenho 73 anos, sou professora, amo minha profissão, leciono inglês e entrar na Aliança Divergente, que na minha época não era Aliança Divergente, aqui tem um pouquinho de história, né? Era Império 55, foi através da Leandra que ela me fez um convite, né, para assistir o Elton e aí, então, assim, eles mandaram para mim, né, falando sobre o trabalho deles e tudo, e estava tudo muito no início, sabe? Então, eu fiquei assim, sabe? Eu só entrei mesmo, assim, porque eu vi assim, a Leandra está nesse trabalho, então, quer dizer, eu acho que deve ser uma coisa muito boa. Mas, assim, quando eu vi, eu pensei, onde que eu estou entrando? Porque, assim, eu achava muito estranho, é diferente, né, gente? É muito. E aí eles falavam de tribo, eu tô, gente, meu Deus, que tribo é essa, né? Onde que eu estou entrando? Que tribo é essa? Mas eu vou entrar. Por quê? A minha vida na época não estava legal, sabe? Então, assim, eu tinha muitos questionamentos, né? Muitas coisas assim para resolver. E eu não conseguia resolver.
eu sou evangélica, tenho muita fé em Deus, e assim, eu ficava esperando que Deus me desse assim, né, me falasse o que eu tinha que fazer. Mas assim, a gente depois que entra, né, na aliança, o que a gente percebe? Deus, ele tem um poder muito grande, né? Deus é maravilhoso, mas assim, ele nos deu todo o recurso e todas as condições para que a gente busque as nossas conquistas. Então, a gente tem que buscar. E aí, às vezes, a gente fica esperando, né, que alguma coisa aconteça. E não é assim. Então, isso eu aprendi com a Aliança Divergente, que antigamente era Império 55, e aí eu fui assim, sabe? No início eu fiquei preocupada, será que como que eu vou fazer com esse protocolo, meio sem entender, mas aí depois de um período eu falei, não, agora eu vou me, né, enfiar de cabeça, eu vou conseguir. E aí pronto, eu comecei. Então as primeiras coisas que eu E tirei da minha vida, Marlene, isso foi quando? Quando que você entrou? eu Data, você entrei lembra mesmo? dia 10 de janeiro de 2023. Então, assim, me parece que a Aliança Divergente, ela tinha o quê? Uns 4 meses, ela começou em outubro, me parece, outubro, novembro, dezembro, uns 4 meses. E assim, os protocolos, todas as orientações eram enviadas por e-mail. Então, a gente só tinha e-mail, a gente não tinha o marca-passo. Então, assim, mas a gente ia fazendo. Eu tenho um caderno, a gente tem um caderno, a gente vai fazendo os protocolos todos no caderno e tal, e eu fui fazendo. Então, a primeira coisa que eu consegui tirar foi um pouco de medo. Eu tinha muito medo de fazer as coisas. Apesar de eu ser uma pessoa muito, assim, né, que vai à frente, que luta, que batalha, então, apesar da minha idade, eu ia muito à frente, eu ia muito à frente. Mas ainda tinha a questão dos medos, né? Então, assim, a primeira coisa foi me livrar, né, de muitos medos. Não digo que, como se diz, ainda tem outros, né? Porque eu entendi uma coisa muito importante na Aliança Divergente. Quando ela fala assim, início, meio e meio. Então, eu era curiosa, por que isso, né? Porque normalmente todo mundo fala início, meio e fim. Então, era início, meio e meio. É porque você nunca vai estar pronta, quer dizer, sempre você vai ter alguns questionamentos, sempre algumas coisas para resolver. Enquanto você está viva, você ainda tem as situações que você tem que estar sempre rodando os protocolos, sempre buscando, né, a vida memorável, porque a vida memorável, ela não para, ela continua. Então, assim, descobrir isso para mim foi muito importante. Então, a gente, normalmente, vai rodar o protocolo até o final, né, gente? Então, se a gente quiser ter uma vida memorável, porque as situações, elas surgem, né? Então, surge uma hoje, outra amanhã, e a gente tem que estar, né, sempre renovando. Bom, então, depois eu Marlene, quando você entrou, tinha alguma coisa específica que te fez entrar? Algum problema que você tinha, que você queria resolver? tinha. Então, assim, a primeira coisa, eu estava numa situação muito difícil. Já com a idade que eu estava, eu era uma empresária, eu tinha uma empresa de curso de inglês, eu tinha uma franquia da Fisk, e eu pensava assim, gente, nenhuma das minhas filhas queriam assumir a direção. E então eu pensei, o que eu vou fazer? Na minha idade, se por acaso acontecesse um imprevisto, né, a gente não sabe, depois de 70 anos, você imagina, né? Pode ser que a gente morra a qualquer hora. E aí é o seguinte, eu pensei, como que vai ser essa empresa ficar aí na mão das pessoas? Quer dizer, sem elas terem assim, né? Saber o que fazer. Então, eu pensei, eu vou ter que vender. E essa era a decisão que eu ficava naquela preocupação, né? Faço ou não faço? Vendo ou não vendo? E aí, depois, quando eu decidia vender, e aí quando eu entrei na Aliança Divergente, então aí eu comecei, então, né, a ver que eu tinha mesmo que vender. Essa era a decisão. E foi um alívio, sabe? Foi uma maravilha. Então, aí logo no final de 2023, apareceu uma pessoa, né, para comprar, e que é a proprietária hoje em dia, e eu saí. Ah, que maravilha. Porque, assim, gente,
Hoje em dia, a tecnologia está muito avançada e tinha que fazer muita propaganda, tinha que fazer muitas coisas. E eu acho assim, eu fiquei 40 anos numa empresa. Então, eu acho que já era hora, sabe, de eu trabalhar menos, de eu fazer coisas que eu gosto, assim, bem mais, assim, trabalhar assim, com mais independência, com mais liberdade, sabe? Então, assim, para mim foi maravilhoso. E outra coisa que eu achei interessante também na Aliança Divergente é que, assim, eu pensei, quando eu vender, eu vou ficar com aquela coisa, chego no local, eu vendi e tal, e graças a Deus, sabe, eu não tive isso. Então, assim, foi muito importante para mim estar na Aliança Divergente, porque eu não tive nenhum problema de sair dali, sabe? Então, era a hora e eu tinha que fazer aquilo. E pronto, então foi maravilhoso, aí eu continuei me evoluindo. Parabéns, você merece. Não pare, Marlene. Esse foi seu Muito primeiro bom. grande celebre, né? Porque olha só, você entrou em janeiro de 2023 e aí apareceu a pessoa para poder comprar a FISC no final do ano. Então, esse foi um grande celebre. De Com certeza. janeiro até o final do ano, você rodou protocolo, você teve conversa difícil, você tomou decisão. O que você fez aí? Você conquistar? Olha, eu rodei os protocolos, né, de medo, como é que fala? Dependência Dependência emocional, emocional. sabe, de tudo. Eu rodei tudo que eu podia. O único que eu não rodava muito era o de culpa. Mas, assim, todos eles eu rodava. Qualquer situação que aparecesse, eu rodava. E acontece o seguinte, eu consegui uma outra coisa também. Então, esse foi meu sonho grande, vender a empresa. Então, esse foi o meu primeiro sonho grande que eu consegui. O segundo foi a questão de aparecer. Gente, eu sou muito, quer dizer, para umas coisas eu sou muito avançada, para outras eu já tenho uma timidez incrível. Então, assim, eu não estaria agora fazendo essa entrevista de forma alguma. Então, assim, sabe? Então, aparecer no vídeo e me mostrar, sabe? Eu não gosto de forma alguma. Então, assim, hoje estar aqui já foi também uma grande vitória. Eu comecei a fazer reunião, me tornei anfitriã, e eu tive que aparecer nas câmaras, né? Quer dizer, eu tive que me aparecer para fazer as reuniões. Então, isso foi maravilhoso, porque eu fui, assim, me libertando daquele medo de aparecer, né? Eu achava que as pessoas iam achar que eu estava querendo aparecer e eu não gosto disso e tal. Então, nossa, foi uma libertação. Ainda não estou totalmente pronta, mas foi uma libertação também nesse ponto. Bom, entendi muitas coisas sobre a questão de saúde, eu estava com meus exames todos atrasados, e aí a questão do paralelo, né? A saúde é importante, aí eu comecei a atualizar todos os meus exames, então para mim também foi muito maravilhoso a questão do paralelo também, de fazer as coisas acontecerem, que eu tinha muito assim de postergar, de demorar a fazer as coisas, né? Então foi muito importante também para isso. Outra coisa, lidar com as pessoas, né? Então, assim, às vezes você lida com umas pessoas difíceis, e aí eu ficava evitando essas pessoas, né? Então, assim, a gente ficava evitando, tentando evitar. Hoje, não, eu tenho uma condição de enfrentar, e eu me sinto muito segura para poder lidar com qualquer situação difícil, sabe? Então, se eu tinha um pouco, hoje eu tenho muito sobre isso. Então, assim, as pessoas, elas não me incomodam mais, sabe? Assim, então, eu aceito as pessoas como elas são e eu sei lidar com essa situação. E, assim, tanto fica satisfeito, tanto eu fico satisfeita, como as outras pessoas também. Então, assim, eu sei como que a pessoa, às vezes tem uma pessoa que é muito, né, como é que eu falo? Gosta de impor. Então, tudo bem, eu deixo ela impor. Então, quer dizer, não me afeta mais. Então, eu achei muito importante o fato de saber lidar também com as pessoas difíceis. Tá? As Bom, relações, então, de um modo geral, foram melhorando e você se fortificando, né, com isso. Na isso. sua relação com as pessoas mais próximas, aquelas que estavam no seu núcleo,
Seu marido, às vezes seus Isso. filhos? Como que Foi foi? Teve muito uma melhora importante. significativa? Foi muito importante também. Eu era muito mandona, sabe? Assim, e eu ficava, não sei como meus filhos me aguentaram, sabe? Porque assim, nossa, tudo eu tinha que estar sabendo. Onde que você vai? O que que você vai fazer? Eu não sei mais o que e tal. Então, assim, eu aprendi que eu tenho que deixar meus filhos viverem a vida que eles querem viver. Então, assim, sabe, eu deixei de ser aquela pessoa que ficava impondo, sabe? Ah, você vai fazer isso, você vai isso. Ah, eu vou numa festa, que hora que você vai chegar? Você não... Então, assim, eu acho assim, cada um tem o direito de viver a sua vida, sabe? Todo mundo. Meus filhos já têm mais de 40 anos, todos eles, então eu não tenho que ficar preocupada mais com isso, né? Então, assim, isso também foi uma libertação. E com meu marido também eu era muito mandona, sabe? Eu assisti como é que fala, o encontro de reforço com a Cida, e ela falou que ela até falava com o marido dela, você vai vestir isso, isso e isso. Então, eu cheguei a esse ponto também, sabe? Ah, não, essa camisa está muito feia, você não vai com essa roupa, não. Então, assim, eu tinha todas essas coisas, assim, de controlar, eu queria controlar, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, né, o relacionamento melhorou muito, porque eu não faço mais isso. Então, eu deixo o meu marido fazer as coisas, porque senão a pessoa, o homem, ele vai se atrofiando e, de repente, ele não faz mais nada, ele deixa tudo por sua conta, né? E nós sabemos, na Aliança Divergente, que a mulher não tem esse papel, né? Então, a Isso é a mulher nossa tem que ter premissa de homens na incentivados, mulheres consciência. valorizadas e crianças protegidas. E aí, então, agora eu passei a elogiar, eu passei a, né, aceitar as coisas, porque ele tem alguns defeitos? Tem, eu também tenho, todos nós temos, e o relacionamento é realmente você saber aceitar os defeitos e saber lidar com eles, né? Então, isso também foi muito importante. Então, eu já tenho 51 anos de casado, então, assim, né, valeu a pena, né, eu ter melhorado para continuar cada vez melhor, tá? Bom, aí eu fui Marlene, seguir você chegou a identificar perfil controlador? da minha parte, Com a com maioria aí dos certeza, filhos. a maioria dos Qual os perfis? relacionamentos. Nossa, até mesmo dentro da minha igreja, sabe? Você tinha o perfil controlador de quê? De vítima, de Não, narcisista ou de de, nar vingadora? de narcisista, sabe? Aquela pessoa que quer ter o controle de tudo que está na vida dela. Você entendeu? Então, agora Até eu na te digo. igreja. Deus que tome cuidado, né, Marlene? Ah, hoje eu sou maravilhosa. Você sabe por E quê? É o como é que é o seguinte, sentimento, Marlene? Como é que era antes, como é que é agora? Era era muito difícil? Você ficava mais pesado. cansada? Agora é mais leve? Ou o que mudou? A gente era muito pesado. Eu lembro assim do pastor que falou comigo assim: ô minha irmã, você não precisa assim de estar, né, tomando conta de tudo, né? Deixa assim a cargo das meninas, né? Quer dizer, cada uma faz uma coisa. A irmã está muito cansada. Então você sente o seguinte: o peso que eu carregava, né? Extraordinário, né? O peso que eu carregava, porque eu queria tudo sob o meu controle, né? Então, graças a Deus, não tem mais isso, tá, gente? Então, cada um vive sua vida, cada um faz a sua parte e eu faço a minha. Então, ficou bem mais leve, né? Com Ficou bem mais leve, certeza. né? Com certeza. Bom, aí nós Marlene, fomos. você chegou a falar sobre o efeito paralelo. Você Hum, chegou a verificar questões na sua saúde. Você buscou algum tipo de atividade física ou colocou alguma outra atividade? Como que olha, foi isso? eu fiz, sim. Eu fui, tinha uma academia aqui perto, né? Como é que fala? Esqueci. Uma academia aqui perto da minha casa, eu fiz, mas quando foi depois de um período, ela fechou, sabe? E aí eu parei. Aí o seguinte, eu ia continuar. Quando foi, era o meu projeto para 2025. Quando chegou em 2025, eu comecei com as pré-quedas, sabe?
Então, eu já tinha até ido lá na outra academia, procurado a academia, e aí eu tive uma situação assim muito séria de enfermidade. Você lembra disso, né, Gisele? Então, eu fiquei doente de janeiro até, até julho. Então, assim, vinha uma situação, passava e vinha outra. E aí, o que acontece? Eu tive problemas no joelho, e aí o médico proibiu até caminhada, então eu não podia fazer nada. Então, quer dizer, aí eu tive que realmente parar, né? Então, justamente quando eu queria, né, reiniciar a minha academia, eu tive que parar. E as pré-quedas são isso aí, né, gente? Então, justamente porque eu queria fazer, né? Mas graças a Deus eu consegui. Bom, eu fiquei em 2024, assim, sem muito trabalho, mais tranquilo e tal. E só a professora da FISC, a dona proprietária da FISC, pediu se eu podia ficar lá com algumas turmas, eu fiquei com 2 turmas, mas assim, eu estava com mais folga. O que aconteceu? Eu não sei, sabe? A gente não sabe o que passa, né, dentro da nossa mente. Aí vieram essas pré-quedas aí, eu comecei a adoecer. E eu tinha programado 2 coisas para esse semestre, primeiro semestre de 2025. Eu queria voltar para a academia e eu queria montar um curso online, porque eu pensei, gente, eu não vou ficar à toa. Apesar de todo mundo falar, para com isso, você já está aposentada, você, né, você vai curtir a vida, aquele negócio todo, gente, mas assim, quando você ama a sua profissão, eu amo dar aula. Então eu falei, gente, mas assim, a sensação foi muito ruim de ficar parada, sabe? Então, apesar que eu tenho muita atividade, eu sou anfitriã, eu tenho cargo na igreja, eu viajo com meu marido toda semana, que eu tenho um sítio, eu vou para lá, lá a gente é um grupo de senhoras, sabe? Assim, aliás, um grupo da região lá, que a gente faz muitas coisas, eu sempre estou arranjando coisas para fazer. Mas mesmo assim eu sentia falta de dar aula assim do jeito que eu queria, não em nenhum outro lugar, mas né, que eu estivesse eu dando aula. Então o que aconteceu? Eu planejei, né, fiz o plano perfeito que no início de janeiro eu estaria entrando na academia e providenciando para começar meu curso em fevereiro. Aí vieram todas as pré-quedas, 3 pré-quedas. Então, primeiro foi uma enfermidade, a enfermidade passou, aí depois veio outra, foi mais demorada, e depois foi outra. Eu só consegui começar meu curso em agosto. Mas, assim, eu falei, eu não vou parar. Vieram as pré-quedas, as dificuldades, mas eu falei, eu vou montar o meu curso. E montei, sabe? Então, Parabéns, você foi meu merece, segundo não plano. pare. Foi meu segundo plano, quer dizer, né? A metade do meu segundo plano, do meu sonho grande, tá, gente? Então, eu realizei mais isso. Quer dizer, ele não está perfeito do jeito que eu quero que fique, mas aí eu lembrei lá do iniciozinho, sabe, do Império 55, que eles também começaram assim, mandando as coisas pelo e-mail e tal, e tudo. E hoje, olha para você ver a potência que é a Aliança Divergente. Então, eu imaginei, eu também vou começar assim, vou começar devagarinho, mas eu vou começar. E foi assim, uma alegria. Primeiro dia que eu dei minha primeira aula, gente, eu me senti tão realizada e tão feliz, que eu falei, era isso que eu precisava para não adoecer. Então, eu agora não vou mais adoecer. Agora eu vou dar minhas aulas. Estou muito feliz, cada dia está melhor e eu estou, né, realizando aquilo que eu queria fazer. Agora eu ainda tenho mais sonhos, né? Porque enquanto eu viver, eu vou ter sonhos. Aí eu quero ter o sonho de vender ainda um terreno, quero comprar um toro, um carro da Fiat, a caminhonete da Fiat. E isso também é meu sonho perfeito, tá? Então, assim, é meu plano perfeito. Então, eu vou buscar isso agora. Mas, assim, graças a Deus, tá? Muita coisa melhorou. E tem ajudado outras pessoas que estão próximas de mim, sabe? Porque aí eu vou aconselhando, vou falando. Tem gente que não quer entrar de jeito nenhum, né, para fazer, né, o trabalho com a Aliança Divergente. Gente, mas é maravilhoso, porque você vai. É como eles falam que é um repolho, né? Você vai tirando,
vai tirando, você ainda vai descobrindo que ainda tem muita coisa ainda para sair. Então, você imagina, a gente ficou anos de vida fazendo tudo errado, né? Pelo menos achando que estava fazendo certo. Então, quer dizer, a situação é, a gente tem que continuar rodando os protocolos, a gente tem que continuar fazendo tudo certinho, feijão com arroz, para que a gente consiga tirar, esfoliar todo o repolho, para que a gente possa sentir memorável, né? Sentir a vida leve. Com certeza, Marlene, isso é uma grande inspiração para gente. Olha, me conta, como que foi para você dar o próximo passo e se tornar anfitriã? Por que você quis fazer isso? Então, na realidade, eu fui convidada várias vezes e fui rejeitando, eu não queria, sabe? De forma alguma, não quero. Eu já tinha muitos compromissos, eu não quero. Mas depois eu pensei, gente, eu adoro conversar com as pessoas, eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. Então, assim, e era uma forma de eu também me aprimorar, de eu crescer dentro da Aliança Divergente, né? Então, acho que na terceira ou quarta vez, aí eu aceitei, sabe? Pensei em parar, às vezes eu fico tão apertada, a situação, muito compromisso, né? Mas, assim, eu fico com dó. Eu acho muito divertido, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ajudar, sabe? E principalmente de uma forma que você sabe que vai valer a pena, né? Que vai funcionar. Sim, Marlene, olha só, aqui no nosso grupo hoje, a Adriana está na nossa reunião e ela contou para a gente nos bastidores mais cedo que conheceu você como anfitriã da Aliança e a conexão de vocês foi incrível e posteriormente ela virou aluna da sua aula online. Então eu vou chamar a Adriana aqui agora para falar um pouquinho da Marlene, como que foi a sua interação com a Marlene, como que você conheceu ela, como que você virou aluna. Conta pra gente o outro lado pra gente, Adriana. Conto sim, gente, com o maior prazer. Boa noite a todos. A Marlene, ela foi uma grande anfitriã do meu grupo. Quando ela chegou no meu grupo, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, nossa, é uma pessoa mais experiente, né? Vai compartilhar as experiências de vida. Então, assim, eu falei, nossa, e no nosso primeiro encontro só ficou eu e ela. E foi muito bom. E assim, foi uma conexão muito, muito bacana. E depois foram chegando as outras pessoas do grupo, e o nosso grupo, assim, nossa, gente, era maravilhoso. E quando ela anunciou que ia sair do nosso grupo, nossa, gente, eu fiquei triste, porque a Marlene, ela presenciou o meu boom, né, Marlene? Nossa, gente, não foi da noite para o dia. Foram muitos protocolos rodados, mas muito. Nossa, tudo que me incomodava, eu rodava o protocolo. Eu rodei muitos, muitos, muitos protocolos. E foi muito interessante, porque na época que ela estava saindo, foi que a minha vida deu um boom. Meu Além, meu Deus do céu, as coisas começaram a acontecer, minha filha, tudo de uma vez só. Num dia eu arrumei o emprego que eu queria, no outro eu comprei um carro. Foi assim, um dia eu arrumei meu emprego, no outro eu comprei meu carro. Meu Além. Foi, gente, e foi muito bacana, sabe? A conexão foi tão bacana que eu entrei para a turma de inglês dela. Eu falei assim, gente, eu posso falar longe. Coisas com ela, né? Então, assim, excelente pessoa, muito querida. Muito obrigada. Professora, gente. Ela, nossa, meu Deus do céu, não tem Marlene. Ela se preocupa com cada aluno que está ali no online. E parece que a gente está presencial, sabe, gente? Porque ela é firme com a gente. Ela é.
Mas eu adoro suas aulas, sabe? Eu adoro você. Eu quero muito agradecer diante de todos aqui tudo que você me apoiou e que você me deu direção, que realmente você me apoiou. Em todos os momentos em que eu estive ali, às vezes não enxergando um ponto que estava na minha frente, e você foi a luz que iluminou esse caminho, e eu sou muito agradecida, gente. Hoje a minha vida está maravilhosa. O meu ano de 2025, assim, tem muitos anos que eu não vivia igual eu vivo esse ano, sabe? Foi um ano, assim, de muitas conquistas. E para vocês, olha, eu sou do tempo do GPS. E para vocês, eu não sei quanto tempo que vocês estão na Aliança Divergente, não desistam. Rodam seus protocolos, façam feijão com arroz. Não pensem que vocês vão conseguir as coisas da noite para o dia, porque não vão. Vocês têm que rodar o protocolo, vocês têm que fazer tudo certinho para as coisas darem certo para vocês. Se vocês fizerem o passo a passo, igual foi explicado, igual foi ensinado, a vida de vocês vai dar um bom. Vai virar, a chave vai virar. E assim, e foi uma coisa assim que eu queria muito que a minha chave virasse. E eu acreditei muito no Elton, porque ele acreditou em mim. E ele acredita em cada um de nós. Então, vocês, nossa, fiquem firmes aí. Façam tudo direitinho, igual ele ensinou. Igual a equipe dele, né, de todas as pessoas envolvidas. Eles são muito comprometidos. Então, façam, gente, tudo certinho, o passo a passo que ele ensinou, que dá certo. A coisa acontece. Eu sou prova viva disso. E a Marlene, como minha anfitriã, né, pôde acompanhar, sabe? Parabéns, Adriana, parabéns, você merece, não pare. Muito, muito, muito obrigada pela sua contribuição. É muito bom ver as nossas aliadas evoluindo e mantendo essa conexão com as anfitriãs, com os anfitriãos, com o resto do grupo, porque a aliança é algo assim grande, está crescendo. A gente está indo num projeto, né, da Aliança 2.0, e a pessoa que você contou lá atrás, a pessoa que você teve no grupo preparatório, alguém que você ficou no grupo, se conectou um pouco hoje, um pouco amanhã, essas relações ainda se mantêm, vão se fortalecendo. Hoje mesmo, as nossas entrevistas, né, a gente manda os links para o pessoal acessar, e são assim, são pessoas da aliança que um conhece, que o outro conhece, que o outro também conhece, e a gente vai fazendo essa teia de pessoas memoráveis que querem evoluir a vida e querem ir em direção à vida memorável. Parabéns, Marlene, anfitriã, pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui conosco, colaborando. A gente não recebe para ser anfitrião, a gente não tem nenhum cursos muito especiais, coisas muito grandiosas. A gente faz porque a gente quer ver a vida do outro também melhorando, quer usar a nossa vida como exemplo para fazer a vida do outro também caminhar. Marlene, agora me fala. Você falou do seu processo de 2023, das pré-quedas ali de 2024, aquele limbo. 2025, graças a Deus, a construção do seu curso online. E você tem um sonho, né? A Toro, tem o sonho de vender o lote, né? Um pedaço lá da roça. Tem mais alguma coisa, assim, que você enxerga, que você tem certeza que você quer fazer, que a aliança vai te direcionar? Alguma coisa específica? Olha,
A gente, é engraçado, né? Do jeito que eu penso, parece assim que eu vou ter 150 anos de vida, né? Mas, bom, eu tenho. Primeiro eu quero, né, fazer algumas viagens, eu quero curtir um pouco a minha vida, né? Visitar minha irmã lá no exterior. E, e outra coisa, eu quero escrever 2 livros. Então, o ano que vem eu já vou começar, sabe? Então, eu já vou estar mais tranquila, né, com o curso todo já pronto, tudo certinho. Então, eu vou começar a escrever 2 livros. Eu quero escrever 2 livros. Ele está, eu vou, né, falar sobre umas experiências que eu tive com Deus, com a minha igreja, sabe? E o outro, eu quero falar, eu quero contar, sabe? Eu quero falar alguma coisa da minha vida. Então, eu quero escrever ainda 2 livros. Então, esse ainda é o meu pensamento, tá? Não sei se eu vou ter tempo para isso, né? Mas são ainda desejos que eu tenho. Então, eu sempre vou ter sonhos, sabe? Porque eu acho que enquanto há sonho, há vida, né? Então, o sonho só acaba quando você, né, morreu, acabou. Mas enquanto nós tivermos vida, o sonho existe, né? Então, nós temos que fazer tudo para tornar os nossos sonhos realidade. Então, assim, gente, não desistam, sabe? Eu queria agradecer muito a Adriana. Ela, assim, sinceramente, foi uma anfitriã, assim, aliás, uma aliada maravilhosa. Ela rodava todos os protocolos. Eu falava para ela, ela já vinha com todos os protocolos rodados na reunião. E a gente venceu muitas batalhas, mas foram muitas, uma atrás da outra, né, Adriana? Então, Foi. assim, hoje, eu ver a Adriana, sabe, assim, com a vida que ela tem hoje, uma vida memorável. Nossa, eu acho assim, sabe, Adriana, você merece tudo aquilo que você lutou, que você conquistou. Você merece essa vida memorável. Você, hoje, né, está feliz, né? Até o filho está aí junto, brilhando com É. você. Então, é maravilhoso, sabe? Eu fico muito feliz de você ter aproveitado toda a oportunidade que a Aliança Divergente te deu e que eu pude te apoiar de alguma forma. Tá? Eu te Nossa, agradeço as suas lindas palavras a meu respeito. Tá? muito E as obrigada. nossas aliadas memoráveis estão falando aqui no chat, ó. A Tatiana disse que os sonhos não envelhecem, que os sonhos, que às vezes a gente pode até envelhecer, mas que nós podemos envelhecer, mas que o sonho não. Então, é muito importante nos mantermos sonhando para nos mantermos jovens, né? A Flaviane falou que não tem nada disso não, Marlene, você tem muito tempo ainda. E a Josi fez uma sugestão maravilhosa, fica aí o convite para a Adriana, para ser uma das nossas entrevistadas, que ela tem muitos celebres para poder contar para a gente. Eu tenho que mesmo. bênção, Adriana. Show de bola. Então, a gente vai só falta agendar. Isso mesmo, estamos agendando. Quem quiser, quem conhece alguém, uma aliada do seu grupo, um aliado, alguma coisa assim, que vê a história da pessoa e vê que a pessoa, olha, tem celebres, e a pessoa às vezes é tímida, às vezes fica assim, quietinho. Manda mensagem, fala comigo, fala com a Glória, a gente vai marcar, a gente vai agendar. Quanto mais pessoas emprestarem as vidas para o nosso projeto, vai atingir ainda mais pessoas e a gente vai criar uma comunidade cada vez mais forte, utilizando os princípios e os métodos da Aliança Divergente. Ser E divergente agora... sozinho não é a mesma coisa, né, Gisele? Oi? Ser divergente sozinho não é a mesma coisa. Eu queria que a Marlene e a Adriana falassem para a gente, uma por vez, qual que é a diferença? Se vocês tivessem o método, mas não tivessem o grupo, não tivessem uma a outra, você acredita que o resultado de vocês seria igual ou diferente? Olha, eu acho o seguinte, o grupo é muito importante, porque é o seguinte, o grupo, ele foi muito bem elaborado, né, pela Aliança Divergente, no sentido de que ali nós não estamos para criticar, ou para aprovar ou desaprovar, ali a gente está para apoiar.
Então, eu acho assim, quando, né, o anfitrião e os aliados em geral nos apoiam, a gente se sente fortalecido. Então, isso é muito importante, você saber que você não está sozinho dentro daquele projeto. Então, você tem um projeto, mas você tem ali quem auxilia você, né? Se tiver dificuldade no protocolo, então a gente ajuda a rodar o protocolo. Então, né, esse partilhamento, sabe, é muito importante. Então, eu acho que a Aliança Divergente foi muito inteligente nesse sentido, de criar esses grupos para se apoiarem uns aos outros. E todos nós não temos anfitriões ou aliados, nós somos todos necessitados de crescimento e de busca, né, para criar uma vida memorável. Então, gente, é muito importante, eu concordo com a Marlene, tem um olhar diferente e consegue dar uma luz para a gente, né? Vai fazendo as perguntas, né, Marlene? E aí a gente consegue enxergar. E quando a gente consegue enxergar, nossa, aí vira um monte de chave de uma vez, né? E as coisas começam a acontecer. Mas tem que partir para ação, né? Só ali tem que tomar a decisão e fazer a coisa acontecer. Não é simplesmente só, né, Marlene? Ouvir o que o outro está falando e não fazer nada. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, é muito importante a gente ouvir as pessoas do grupo, eles vêm com outro olhar e a gente tomar a decisão e fazer a coisa acontecer. Então, é muito importante ter esse acompanhamento. É o PDA, né? Perceber, decidir e agir. É isso aí. Gente, a Marlene, como ela já disse, tem 73 anos, é uma mulher à frente do seu tempo, casada, mãe, empresária, avó, amiga, uma pessoa assim de extremo conhecimento, professora de inglês. Algumas de vocês, tem alguma pergunta de qualquer âmbito para poder fazer para Marlene, que gostaria que ela usasse toda a experiência dela para poder auxiliar? Tem alguém aí? Eu imagino, Gisele, que as meninas estão tímidas porque ainda está gravado, né? É verdade. A Tatiana está Tatiana. mandando aqui no chat, ó. Um dos meus sonhos é aprender inglês, Marlene. Marlene, como Ensina que faz pra para ela. te contratar, para te encontrar nas redes sociais? Como que faz para ser sua aluna? Eu ainda não divulguei no Instagram, e para te dizer a verdade, eu não divulguei em lugar nenhum. Por quê? Como eu estava no plano piloto, começando, entendeu? Então, eu queria primeiro ver como que iria funcionar, porque eu tinha todo um projeto, mas eu queria colocar o meu projeto em prática. Mas é o seguinte, por enquanto, eu vou, se vocês quiserem, vocês podem me ligar pelo telefone meu particular, que é 986 50 70 71. 31, né, Marlene? Hã? DDD Como? 31. 319 8650 7071. Isso. E esse curso é o seguinte, ele tem duração de 1 ano. Então, são 2 semestres, né? Então, é o seguinte, a pessoa vai fazer um básico e um intermediário, que seria Basic e Intermediate. Nesse prazo de 1 ano, essa pessoa vai falar todo o básico de que ela precisa para conversar, para fazer compra, para viajar. Você entendeu? Ela não vai assim, como se diz, né? Ficar 5, 6 anos num curso. Então, ela vai falar o inglês que ela quer falar. Você entendeu? E eu trabalho todas as 5 habilidades que nós temos no inglês. E é um trabalho que eu quero fazer com muita responsabilidade para que essas pessoas se sintam realizadas dentro de 1 ano falando inglês fluente, quer dizer, dentro daquilo que elas forem aprender durante 1 ano, elas vão estar falando fluentemente. E a Adriana vai ser uma delas.
É Lembrei. isso aí. A Josi quer saber se o seu curso serve para ela ir para a Disney. Com certeza. Ir para os restaurantes, sabe? Ir para McDonald's, ir para qualquer lugar, tá? Você vai saber pedir para comer, entrar no avião, passar na alfândega, ir no restaurante, ir numa lanchonete, tomar um táxi, tudo aquilo que a gente precisa do dia a dia, tá? Excelente, excelente, Marlene. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você disponibilizar a sua vida para gente e continuar se conectando com mais pessoas, contando quedas dos celebres e principalmente dos sonhos. Aqui dentro a gente tem essa premissa de conte seus sonhos. Se as pessoas te apoiem, traz para mais perto. Se é uma pessoa que te coloca para baixo, que não te apoia, questiona, afasta. Ou é atalho ou é atrapalho. E você, extremamente inspiradora, vai escrever os livros, sim, vai fazer muito celebre ainda, e estamos torcendo pela sua vida memorável. A nossa Muito reunião obrigada. será gravada até aqui e a gente vai continuar para mais perguntas para a gente poder interagir. Quero Queria só agradecer te você que agradecer. assistiu até aqui. Quero agradecer a Eu queria te Glória, minha agradecer. parceira de projeto. Eu que agradeço. Marlene, deixa uma Deixa eu mensagem te agradecer. final. Isso. Olha, primeiro eu quero agradecer Gisele, a Glória, né? E todos os aliados e anfitriões que estão participando aqui da reunião. Ó, gente, não foi fácil, viu? Porque eu ainda continuo ainda meio tímida, mas assim, né? Foi muito importante estar com vocês. E eu digo, né? Que vocês não parem, tá, gente? Vocês continuem, porque é o seguinte, se não conseguiu ainda alguma coisa, é porque talvez lá no fundinho tem um ponto cego, tem alguma coisa ainda travada. Mas vai em frente, luta, busca, roda o protocolo, pede ajuda, sabe? Pede apoio, porque vocês vão conseguir, ok?